Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Família Investcast, o podcast da família investidora. Eu sou o Thiago Bernardes. Eu sou o Nilson Dias. E nesse podcast você aprende tudo como construir e preservar o patrimônio familiar através dos investimentos sólidos e estratégicos, buscando crescimento financeiro sustentável para você e sua família. E hoje no episódio nós vamos falar sobre fuja da manada. O quanto é importante você fazer o ZAG enquanto as pessoas fazem o ZIG. Porque eu acho que no Brasil, quanto a gente cresceu a informação, principalmente depois da pandemia, todo mundo foi para online, o conhecimento está muito mais diversificado, porém, acaba se criando aí uma barreira para você que está querendo aprender mais sobre investimento, para você que quer ser uma família investidora. Então, nós vamos falar comportamentos, ações que uma família investidora deve pensar, baseado em contramanada. Nilson, para começar com tudo, me fala o que é ir contramanada na visão de investimentos. Cara, resumindo muito, simplesmente, se você não compra ações de dividendos e fundos imobiliários e renda fixa no Brasil, você já está indo muito contra a manada, porque 99% dos papagaios ou desinfluenciadores ou deseducadores financeiros vão te falar: compre fundos imobiliários, compre ações de dividendos e invista em tesouro direto, né? E o ZAG cara, você não precisa ter nada disso na sua carteira para você prosperar e construir uma renda passiva para você viver até o último dia da sua vida. Então eu já começo com isso, né? E outro ponto também que eu acho que é a dificuldade hoje para uma pessoa que nunca investiu e vai buscar esse conhecimento na internet é a quantidade de conteúdo sobre educação financeira que tem hoje. Você não sabe quem você deve seguir, qual a estratégia, porque é muita gente produzindo conteúdo. E aí o cara fica perdido, fala assim: nossa, um fala A, o outro fala B, o outro fala C. Em quem que eu vou acreditar? Qual é a melhor estratégia? É igual você ir num restaurante e pedir um cardápio, e esse cardápio tá farto com 30, 40 opções de comida, e você nunca foi no restaurante, você fala: me vê você não sabe o que pedir. Exatamente. Mas antes de a gente falar sobre o conhecimento online, né, que está difundido, a gente precisa falar da manada no qual as pessoas crescem, né? Que é o que os pais pode ser que eles plantem, né, pensamentos que levem a família, que levem a pessoa que vai construir uma família para manada, né? Ou a escola pode ser que ela crie também esses pensamentos que vão para moldar uma sociedade. Você quer comentar sobre isso? Quer comentar quais são os pensamentos focados em investimento que as pessoas crescem achando que é interessante? Então, existem aí teses, né, de psicólogos e antropólogos, né, que dizem que a forma como a gente lida com o dinheiro é meio que uma reprodução da forma como os nossos pais ou avós lidavam com o dinheiro, né? Então, se você vem de uma família com boa educação financeira, maravilha, você já vai estar à frente de muitas pessoas. Agora, se você vem de uma família que tinha hábitos de consumo incompatível com a receita, né? Então, consumia mais do que ganhava, vivia endividado, parcela tudo, não sei o quê, a tendência é que você reproduza esses comportamentos sozinho, depois com a sua esposa, depois com seus filhos, e aí você vai perpetuando esse comportamento ruim, né? Então, a primeira coisa é dar uma analisada, uma refletida sobre como seus avós e pais lidavam com dinheiro e observa se você está reproduzindo algum comportamento que é nocivo. Porque se você está reproduzindo um comportamento que é benéfico, sei lá, teu pai investia em imóvel e falava que imóvel era segurança, e você também investe em imóvel, e isso te deu crescimento, quem sou eu para falar que você está errado? Você comprou o terreno por 100 e vendeu por 300, e seu pai fazia isso, e o seu avô fazia isso, e está dando certo para você, cara, maravilha. Não sou eu porque vou falar para você que investir em imóvel é errado, porque dentro do seu clã, dentro do DNA da tua família, já tá aquilo ali implantado. Se é a mesma coisa com boi, teu pai vendia boi, você vende boi e hoje tá dando certo pra você, cara, quem sou eu? Se você quiser me ouvir pra aprender a diversificar, eu vou estar aqui pra te dar uma boa estratégia.
Mas eu não vou estar aqui pra ficar como a galera fica aí cagando regra pra falar que você tem que fazer A, B ou C. Tá dando certo? Beleza. Agora, se você tá no outro grupo, que é o maior grupo, que é o grupo que não tá prosperando, que é o grupo que tá reproduzindo comportamentos nocivos que vieram dos pais, dos avós, ou de colegas, de namorada, né? Porque aquilo que o Gustavo Cerbasi fala muito bem, né? E ilustra muito bem nos livros deles, né? É que existe uma alquimia de casais, né? E tem alquimias ali que são nitrogênio puro, nitroglicerina pura, né? Que explode, né? Que os dois são gastadores, né? São combinações nocivas. Então, às vezes, você tá reproduzindo um comportamento que não é nem do seu pai, do seu avô, mas foi aquela namorada que você teve na adolescência que só usava roupa de marca e não sei o quê, e pra afirmar um status ou porque tinha uma autoestima baixa, sei lá, tô viajando aqui, né? Uhum. E ficou uma coisa daquilo ali que até hoje você tá reproduzindo aquele comportamento, e aí quando você vê, tu tá sempre no rotativo do cartão de crédito, ou tá trabalhando sempre pagando a despesa do outro mês, né? Então primeiro identifica isso, se você tá no pequeno grupo de que tá reproduzindo hábitos ganhadores, ou se você tá no grande grupo que é o que reproduz hábitos nocivos, que é, qual o nome desse grupo? A manada, né? A manada, com certeza. E seguindo aí, então, a linha de crescimento, né? Você olha para os seus pais, avalia se o que eles trouxeram de histórico, não Sim. o que eles estão te falando, mas o que eles estão fazendo, ou o que eles estão te dando aí como orientação. Seguindo aí o crescimento do ser humano, ele vai para a escola. Sim. Ele vai para o ensino fundamental, ensino básico. E o que é plantado na manada nesse momento, Nilson? Cara, é muito bizarro você olhar o quanto que a humanidade evoluiu, né? Você olha 100 anos atrás, tudo era diferente. A forma como a gente viajava era diferente, a forma como a gente comunicava era diferente, a forma como a gente produzia alimentos era diferente, a forma como a gente construía era diferente. Só que a forma de educar é a mesma de 100 anos atrás. Já parou pra pensar nisso? Se você pegar uma sala de aula do seu bisavô, ela não é nem um pouco diferente de uma sala de aula de 2023. Ah, mas Nilson, mas tem a escola Waldorf, tem a escola de robótica, não sei o quê. Tô falando da manada. Certo. Então, primeiro ponto é esse. A escola, ela te ensina uma série de abstrações que não são aplicáveis até o momento que você cai numa profissão e você descobre que o cosseno serve para isso, ou que a bioquímica são coisas totalmente abstratas, né? Eu não tive nenhuma educação financeira na escola. Agora passou uma lei que vão começar a trazer esse conteúdo e tal, mas eu não tive. A única experiência que eu me recordo relacionada a finanças na escola foi um dia de brincadeira de mercadinho, que a professora imprimiu um monte de notinha pequenininha e a gente ia ao mercado, dava troco. Foi uma dinâmica de 1 hora. Isso foi toda a educação financeira que eu tive, sendo que eu entrei na escola com 2 anos de idade, saí com 17. Ou seja, se você tá na manada, você não teve instrução na escola na questão de educação financeira, né? Você tá aí se baseando pelo que seu pai falou, então você cresceu, foi pra escola, seu pai te ensinou alguma coisa, ou tá te ensinando, e aí você entrou na escola, e se você não vai continuar aprendendo. Você vai fazer o zaga se você começar a questionar e aprender. É isso. Exatamente. Né? E depois, vamos imaginar que a pessoa já passou pro período escolar, ela tá na faculdade, tá no período já de mercado de trabalho, ela tá no momento de fato, né, gerar patrimônio, ou criar uma família, sua própria família, né? Os jovens estão casando aí cada vez mais cedo, né? Então, a gente começa a ver aqueles hábitos que ele vai desenvolver, que vai refletir não só em si, mas em terceiros, né? Geralmente vai na namorada, ou vai na noiva, ou vai no noivo, ou vai na esposa. O que a pessoa faz que é na manada e o que ela pode fazer que é contra a manada, Nilson? Então, trazendo casos até reais, né? Quantidade de médico endividado que eu conheço é absurda. E logo médico, que no Brasil é uma profissão muito bem remunerada, dependendo do formato que o cara dá pra carreira dele, né? Por quê? Porque o comportamento de manada, gente, não tô falando aqui só de, sei lá, de proletariado, digamos assim, né? De pessoas que
tem um salário muito pequeno, né, de 2, 3 mil reais e tudo mais. Eu tô falando que comportamento de manada, ele existe em todas as classes sociais. E pela convivência que eu tenho, né, alguns amigos fizeram medicina e tudo mais, eu vejo que eles reproduzem o mesmo comportamento de manada, que é gastar mais do que ganha, adiantar sonhos para um momento em que aqueles sonhos não poderiam ser materializados, como a compra de um imóvel, a compra de um carro que está acima do padrão dele de manter, porque o carro é IPVA, seguro, né? Então o cara adianta sonho e padece pagando juros. O cara tem o juro composto trabalhando contra ele, não a favor dele, o que é uma das premissas da família investidora. Você ter o juro composto trabalhando a seu favor, não contra você. Então a pessoa acaba aí, né, às vezes por desconhecimento ou por crenças instaladas enquanto era criança, enquanto era adolescente, reproduzindo, ou melhor, tendo o primeiro contato direto com o dinheiro, ao poder de liberdade, e aí ele acaba pulando etapas, pelo que eu entendi, né? Exatamente. Mas vamos mais profundamente, porque a família investidora ela tem, de fato, um conceito muito mais agudo, digamos assim, porque a gente ensina coisas ou tenta comunicar coisas focado em ambiente global. Inclusive, falamos isso no episódio anterior. Se você não assistiu, volta, porque falamos sobre a importância de você pensar globalmente. Isso é muito importante e é isso que nós trazemos, uma visão de diversificação, crescimento de patrimônio e pensar globalmente, né? E eu queria entender, assim, hábitos que a gente possa classificar que uma família investidora deve ter para que ela sempre questione. Até nós estamos chegando agora no período, falamos do crescimento, agora falamos de camadas, né? Camadas agora do conhecimento. Quando ela se interessa em aprender sobre investimentos. O que seria a manada? O que a manada faz e o que a gente recomenda, já que esse episódio é sobre contra a manada? Então, o que a manada faz? Né? Ela investe em renda fixa, através principalmente de tesouro direto, CDB. Ela investe em ações brasileiras, principalmente ações de dividendos, dentro de uma estratégia que é muito difundida pelo Barsi, né, que é a do yield on cost, que não é uma estratégia errônea, só que ele ensina a pessoa a comprar esse ativo na hora errada. Não é um ativo que deveria ser comprado no início da vida de investidor. Esse é um ativo que ele deve vir lá na fase de usufruto, mas a gente fala sobre isso lá na frente, né? E investe em fundo imobiliário. Então, se você está investindo em ações, fundos imobiliários e renda fixa, o teu comportamento é 100% de manada e você não pode esperar ter um resultado diferente da manada, né? E eu quero para mim, Thiago, e para a vida dos meus alunos e tudo mais, resultados excepcionais. Quando eu estou falando de resultados excepcionais, eu não estou falando de consumismo, materialismo, nem de rentabilidades que não existem, tipo, né, coisas que o pessoal propaga aí pela internet. Eu tô falando de uma vida tranquila, de tempo, saúde e prosperidade financeira para você conseguir realizar aquilo que é importante para você e para o bem-estar da sua família, tá? E se você começar a investir através de fundos imobiliários e ações de dividendos, você vai passar 10, 15, 20 anos fazendo isso, e daqui a 20 anos, quando vai ser tarde demais, você vai perceber que a renda que esses ativos vão gerar para você é insuficiente para você manter uma vida com saúde, com dignidade e com prosperidade. Olha que interessante, sabe por que eu falo isso? Você tá falando, eu me refleti num passado não muito longe. Por quê? Quando a gente começa no movimento de geração, e aí eu me incluía na manada. Por quê? Comecei a utilizar banco, né? Inclusive banco físico. Isso não faz muito tempo, né? Faz alguns anos, né? Não cadê a minha idade, mas faz algum tempo. E o que acontece? Quando você começa a pingar dinheiro na tua conta, o que aparece? O gerente bancário. Uhum. E ele vem com as melhores das intenções. Te empurrar produto. E é isso que é um comportamento de manada. Porque você não se incomodou com o seu dinheiro, tá gerando renda
e chega aquele gerente do banco falando, olha, vamos fazer um investimento aqui, ele te oferta. Então eu queria classificar uma coisa, Nilson, você concorda comigo? Quem tá na manada se contenta com pouco, porque 1 é maior que 0. Concorda comigo? E quem tá fora da manada não se contenta com pouco, né? Você falou dos investimentos excepcionais, né? Nada fora, né, do que a gente tá falando de coisas gananciosas e irreais, mas que se contenta com o 0,5%, com o CDI ou com o CDB, né, que aí começa as siglas no mercado dos investimentos. Sopa de letrinhas que confunde mesmo, mas eu acho que camanadas e o que o mercado vende, aí eu quero que você fale bastante sobre isso, né, porque a gente tá falando de camadas de conhecimento, se contentar com pouco, é isso que eles prometem, é isso que a camanada faz, concorda comigo? Concordo, né, e quem já me acompanha há um tempo, eu falo que o gerente bancário e o assessor da XP, eles são os seus piores inimigos. São seus piores inimigos, por quê? Ah, Nilson, mas você tá falando do assessor da XP? Cara, um cara que te empurra COI, um produto como COI, né, não preciso nem de pesquisem. Tem até estudo da Fundação Getúlio Vargas falando que COI não é um produto que vai te trazer uma rentabilidade acima da renda fixa, né? Então, o gerente de banco, ele vende aquilo que é muito bom para ele bater meta. Tanto que às vezes o gerente até te fala, pô, Thiago, me ajuda aí, tô precisando aqui alcançar minha meta do mês. Tu não faz aqui capitalização, não faz isso aqui? Quem nunca ouviu isso, fala comigo aqui nos comentários. Põe nos comentários aqui qual foi a abordagem que o gerente bancário ele fez com você aí para te oferecer, porque alguns pedem ajuda, né, como se fosse interesse deles e não seu. Alguns estão falando, se você tem um volume de dinheiro até significativo, fala que existe uma oportunidade. Põe nos comentários que a gente quer ouvir aqui, ou quer ler, na verdade, né? Qual é a abordagem que o gerente bancário ou assessor de investimentos vai te falar, né? Eu sou um cara, Thiago, que eu sou muito generalista, né? Eu gosto muito de estudar as coisas e eu não terceirizo nada meu. Então, se eu tenho dinheiro para investir, eu não quero terceirizar isso para alguém. Eu quero aprender como que investe e investir. Se eu tenho que me nutrir para ficar saudável, cara, eu quero estudar os tipos de dieta, os tipos de alimentação e quero tirar minha própria conclusão daquilo que funciona para mim, né? E eu acho que quando você terceiriza tudo, não, o gerente estudou, né? Ele tem que fazer lá uma certificação CEA e tal. Cara, ele vai colocar o interesse dele sempre à frente de você. E o assessor da XP também, né? Porque você acha que talvez o assessor da XP ele tá um degrau acima do gerente, porque ele tá dentro de uma plataforma que tem mais produtos, mais uma série de coisas. Mas não, esses caras, eles estão por eles e pela empresa e 0 por você, tá? Vários e vários e vários alunos que abriram carteira para mim, cheia de COI, cheia de produto que é ineficiente, produto que vai te travar, produto de alto risco, entendeu? Sempre com uma historinha bonitinha, né, de rentabilidade passada e de não sei o quê. Então, o primeiro ponto é esse. Esses caras são os seus inimigos. Eles são os pastores da manada. Olha e se você quer sair da manada, você não pode ouvir o pastor da manada, que é o gerente e vários pastores da manada, né? Os deseducadores financeiros, os assessores de corretoras, os gerentes de bancos, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é fica mudo, fica surdo, o cara te ligou, você não atende, né? Eu dou vários bolos nos meus assessores aqui de XP, né? O cara pingou um dinheiro na conta, o cara te liga no momento seguinte, né? Eu nem atendo, pra manter a amizade, entendeu? Porque o cara não consegue nem argumentar, né? Eu falo 2, 3 coisas com ele, o cara nem sabe. Ainda mais agora que na XP tá vindo uma onda de gente muito nova, né? Tipo assim, eu já mudei de assessor 4 vezes só Eles esse ano. estão crescendo, né? E aí acaba criando... Chama muita gente júnior, e essa galera júnior é treinada pelos deseducadores financeiros, então cara, é uma tragédia formada, entendeu? É um monte de cego guiando cego. Entendeu? É isso aí. Olha que legal. Então, assim, quem tá na manada terceiriza o seu dinheiro. Terceiriza a gestão do seu dinheiro. Seja com o gerente bancário, porque eles te oferecem benefícios e atenção, ou com assessor de investimento. E quem não tá na manada, quem tá contra a manada, procura estudar, se capacitar e gerir o seu dinheiro. É isso? É isso. Porque quem está na manada paga caro para alguém, às vezes, menos qualificado do que você, lidar com seu dinheiro... Deixa eu voltar essa aí. Quem está na manada
paga caro para alguém, muitas vezes, menos qualificado do que você, gerenciar o seu dinheiro pior do que você faria sozinho. Caramba, eu quero saber quem tá se identificando com esse episódio ou quem já se identificou com esses comportamentos, pessoal. Porque a ideia, justamente nesse episódio, é despertar. Eu quero que você saia desse episódio, que você reconheça algum comportamento, que você mude, tá? E pensando mais adiante, Nilson, né? Começamos aí a adentrar um conhecimento, um assunto muito delicado, porque a gente está falando sobre as camadas que tem na sociedade, né? O conhecimento online, o banco, né? Aparecendo, né? Vamos falar agora da parte online. Eu queria muito que a gente explorasse, porque falando pra pessoa, busque conhecimento, igual o ET Bilu, busque conhecimento, mas na onde? Porque se a gente tá falando que a internet, que o ambiente que é disponível não tá dando a melhor informação, ou talvez a quantidade de educadores financeiros não tá tirando a sua venda e fazendo você olhar, tirando a gente que tá sempre aí pensando em pensar globalmente. Fala pra mim sobre o que a manada tá explicando na camada online e o que a gente tá tentando trazer de uma informação de qualidade ao mesmo tempo contra a manada. Então, os papagaios, pastores da manada, eles replicam um conhecimento que beneficia eles, porque eles querem te manter preso a consumir o conteúdo e serviço que eles vendem, né? Se você adota para você o comportamento de manada, que é acreditar que você vai ficar acima da média escolhendo ativos, escolhendo ação, fundo imobiliário, etc., você quer ficar o tempo todo colado com esses caras para saber qual é a próxima Magalu, qual é a próxima empresa que vai explodir, que vai te trazer um rendimento acima da média. Você quer ficar colado com ele, assistir todos os vídeos, você quer comprar os relatórios, que muitos deles estão envolvidos com empresas de research, né? Então, o que é empresa de research para quem não conhece, por favor? Todos eles têm. Pitch Money, Thiago Nigro, o Barsi, né? Todos eles têm empresas de research que são empresas registradas na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, que tem uma autorização para recomendar ativos, tá? Através de carteiras que são pagas ou até públicas, né? Então, se você entrar na Nu Invest, por exemplo, vai ter lá uma carteira Nu Invest. Aí tem uma carteira que foi recomendada por alguém que é habilitado, que estudou e que tem a certificação adequada para fazer aquilo. E tem empresas que elas só fazem isso. Elas vão tentar montar uma carteira, né? Para bater a média do mercado, para bater o CDI, para bater o Ibovespa e etc. E eu já estou falando para você que 89% das casas de research do mundo inteiro, elas perdem para o índice, tá? Então, basicamente, é meio que um jogo de... Não vou falar aqui desonesto, né? Que eu posso acabar já conseguindo um processo aqui pro podcast que está recém estreando, né? Mas se você observar a matemática, a estatística e os estudos acadêmicos, que é com o que eu trabalho, né? E principalmente olhando autores internacionais, você vai ver que essas casas de research, elas não conseguem ter um rendimento prolongado, estou falando aí de 10, 15 anos, acima de um índice, tá? Então, por exemplo, você pega casas de research americanas, o rendimento que os fundos delas têm, ou que as carteiras têm, tirando o Warren Buffett, que está batendo o índice consistentemente há décadas, né? Ele é um ponto fora da curva. Tirando o Warren Buffett, ninguém conseguiu fazer isso. Vamos lá, vamos falar a informação correta. 10% das pessoas conseguem fazer isso com consistência. Tá? Legal. 90% não. Porque se eu trazer um gráfico para cá agora... Cada 100 pessoas, 10 nessa amostra poderia... Se a gente pegar 100 casas de research, 90 vão conseguir. Não vão conseguir bater o índice e 10 vão conseguir bater. Quando eu falo bater, não estou falando de dobrar ou triplicar. Às vezes vai ficar um pouquinho acima. Legal. Só, tá? Então, esses caras, eles criam um ecossistema para te deixar dependente deles. Numa ilusão de que você vai conseguir bater a média de forma consistente ao longo dos anos.
E o que eu tô te falando, baseado em estudos, principalmente de autores internacionais, é que, primeiro, investir em dividendos é um péssimo negócio para a fase de acumulação. Todos esses caras vão falar: compre ações de dividendos e compre fundos imobiliários, comece já com isso. Você tem tua reserva de emergência? Começa já a comprar isso. Fica 15 anos comprando isso. Tu vai conseguir um salário, Thiago? Vai. Mas às vezes tu vai conseguir um salário de 2.000. E se você tivesse focado na fase 1 em crescimento, você teria um salário de 4.000 nos mesmos 10 anos. Então eu tô falando que seguir uma estratégia sem você estudar, você só vai descobrir daqui a 10 a 15 anos que você vai ter uma renda insuficiente, que poderia ser o dobro ou o triplo se você tivesse feito o investimento no ativo correto na fase 1, que é a fase de acumulação. Fase de acumulação, você tem que investir de forma global em fatores. Imagina que a gente possa selecionar ativos por qualidades, né? São os fatores. Então você tem o fator crescimento, você tem o fator valor, você tem o fator momentum, você tem o fator qualidade, tá? São formas de você categorizar ações. Legal. Para você reunir elas dentro de um ETF. Se eu estou falando de um ETF de crescimento, ele vai ter empresas muito arriscadas, por exemplo, de inteligência artificial, biotecnologia, né? Empresas assim de ponta, disruptivas. Tanto pode ir muito para cima quanto muito para baixo, como, por exemplo, os ETFs da Catwood lá, do fundo ARK, né? Se eu pego um ETF de qualidade, são empresas muito consolidadas, geralmente do velho mercado, então empresas de petróleo, varejo, energias, né? Que a Coca-Cola não tem muito o que crescer mais. Queria só fazer um disclaimer aqui, que se você tá ouvindo pela primeira vez a palavra ETF, vai no episódio anterior, que a gente explicou, o inaugural, inclusive, né, do Família Investcast, que nós falamos bastante sobre ETF. Você vai ouvir bastante nesse podcast, bastante no nosso projeto sobre ETF, que é uma das coisas que a gente mais recomenda, não predominantemente. A gente fala muito sobre a importância de ele estar no seu radar. Sim. E como ele vai ocupar o espaço até que ele seja, né, o principal alavancador do seu patrimônio, tá? Então Sim. Vai no episódio anterior que a gente falou bastante sobre isso, e não quero quebrar o seu raciocínio, mas eu quero acrescentar, né? Porque a gente tá falando sobre o conceito da pessoa, né, que tá buscando conhecimento. Uhum. E você está sempre trazendo algo que está sendo disruptivo para algumas pessoas agora. Né? Porque a gente... o passo, eu quero sempre falar, 1 é maior que 0. Se a pessoa está se vendo como 0 no investimento, ela está vendo agora, ela foi na internet e buscou 1. E você está falando assim, cara, não se contenta com 1. Sim. Não se contenta com o que estão falando para você, que fundo imobiliário, ações é o fim. Não. Vai para opções que te dão o dobro, o triplo. Com segurança. Com segurança e numa janela de tempo que é o que uma família procura. Sim. Que não é uma janela de tempo de 1 ano, 2 anos. Uma família, a gente está falando aqui para gerações. Sim. Legado, patrimônio. Eu acho que esse é o principal pilar do fundo investidor, né? A gente pensa sempre... Sempre gosto de trazer isso para o tema familiar, Nilson, porque com o seu conhecimento a gente consegue unir os dois lados, né? A gente não está falando de coisas que vão te dar prosperidade financeira em 1 ano, e sim, em mais... Você tem um tempo sobre isso? Quanto que é? 10, 15 anos? Porque a família, acho que é isso, essa constituição, né? Sim, depende muito da sua capacidade de aporte. Por isso que eu falo de você focar na tua carreira, focar no seu trabalho, sempre pensando em como que você pode aumentar a tua receita, porque quanto maior o aporte, mais rápido você vai entrar na fase de usufruto, né? Porque a gente tem 3 fases no investimento, e essas 3 fases elas são sumariamente negligenciadas pelos deseducadores financeiros. Me fala quais são essas fases para o pessoal que está ouvindo, assistindo, acompanhar e fixar na cabeça. Fase de acumulação, fase de transição e fase de usufruto, que é quando você vive de renda. Me fala sobre acumulação. Quanto tempo que geralmente é recomendado a pessoa focar? Pelo menos 10 anos na fase de acumulação, sendo que algumas pessoas conseguem encurtar esse caminho com um aporte
mais vultuoso, né? Por exemplo, a gente tem alunos que estão começando aos 40, 50 anos, só que o cara já é médico, e o cara consegue aportar... Já tem uma renda alta. O cara consegue já aportar tem bastante. Poder de geração de renda alta, né? E a gente tem alunos que têm 20 anos e que querem entrar em usufruto nos 45. Então o cara tem 25 anos para aportar. Então o cara pode fazer uma fase 1 de 15, 18 anos, depois ir para uma fase de transição. O famoso me aposentar aos 40, 45 anos, né? Olha que interessante. Então, a gente tá falando sobre a fase de acumulação e ela é uma fase que tá coincidindo aí com a idade produtiva do ser humano. E qual é a maior pegadinha ou o maior problema hoje na internet se você vai buscar conteúdo sobre finanças? É que o pessoal recomenda ativo de fase 3 na fase 1. Vamos falar, não quero passar o carro dos bois, nós falamos sobre a acumulação. Eu queria muito que nós trouxéssemos aí para as famílias, né? Falando sobre manada, o episódio é muito importante, né? Então, podemos considerar que sair da manada ou ir contra a manada é você pensar numa janela de no mínimo 10 anos. 10 a 15 anos é o ideal, né? Sendo que muitas pessoas buscam um resultado rápido, né? E não existe sobremesa gratuita. Nada vai te trazer um prêmio rápido sem um risco muito alto. Legal. Né? Eu mesmo tenho amigos que, sei lá, compraram Bitcoin. E em 4 anos o cara comprou 3, 4 apartamentos. Só que o cara se expôs a um ativo de alta volatilidade, teve estômago. Isso é totalmente diferente, né? Embora o Bitcoin seja um dos satélites que a gente use dentro da nossa estratégia, mas isso é totalmente diferente do que eu tô falando, que é uma fase 1 em cima de ativos previsíveis, seguros, em que você, uma vez por mês, você entra lá, compra, leva 1 minuto, 2 no máximo, fecha o teu broker e vai focar no teu trabalho, vai focar em geração de renda para você conseguir aportar cada vez mais e melhor. Qual que é a próxima fase para a gente poder construir esse raciocínio? Então, na fase 1, são ativos seguros no núcleo. Legal. Satélites que vão trazer crescimento, né? Porque na fase 1 você quer que o seu núcleo dobre em 10 anos. Show. E você quer satélites que multipliquem por 4 ou até por 6 nesses períodos de 10 anos. Entendeu? Então, com isso, você consegue um crescimento de patrimônio. Com ativos, os satélites eles são mais voláteis, o núcleo ele é menos volátil. Na segunda fase, você quer começar a travar os seus lucros, ou seja, vender aqueles ETFs, talvez os satélites, uma parte dos satélites que já multiplicaram por 4 ou alguma coisa assim, e você vai aos poucos migrando esse valor para, por exemplo, um ETF de renda fixa, porque você pode trabalhar só com ETF. Quanto tempo dura essa fase 2? Em torno de 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. Então, estamos falando de 10 a 15 anos, e 3 a 5 anos você está fazendo uma atualização, você está fazendo um rebalanceamento dos seus investimentos. A família está nesse contexto já sendo alinhada, né, e já está construída. Né? Vamos imaginar aí uma pessoa que começou, né, com idade zero, com uma família, anos. 20 anos, chegou nos 30, 35, nos 40 já está fazendo aí, finalizando a fase 2. Finalizando a fase 2 e migrando para a fase 3. Ou seja, o fim não é o investimento que você iniciou no começo. Sim. É o meio. Ou melhor, é o início. Agora o meio é você fazer esse rebalanceamento. Isso. Legal, né? Então, quem tá na manada acha que é a hora de realizar, liquidar e comprar o Porsche. Nem só isso. Comprar o carro zero. Quem tá na manada, compra na fase 1 fundo imobiliário e ação de dividendo, porque está preocupado com renda naquele momento. O cara compra, aí vem... Daria pra fazer até um meme, né? Porque vem aquele clichê. No início, os fundos imobiliários vão te pagar um iFood. Aí, depois de 2 anos, eles vão te pagar praticamente todas as suas contas. Aí, depois de 5 anos, ele paga o seu aluguel. E aí, em 15 anos, você está vivendo de renda, né? Aquele clichê que no início, o dividendo que a sua carteira te paga é pequenininho, é R$10, R$50 por mês, e que isso vai crescendo. Só que, quando você passa a receber esse pequeno valor, 10, 20, 50, depois vira R$500, você está pegando uma estratégia de usufruto
e trazendo ela para a fase 1. Uau. E o que você está fazendo com isso? Você está puxando o freio de mão do seu carro. Você está andando com o freio de mão puxado. Então, você passou 15 anos comprando ativos que te pagam dividendos, depois de 15 anos você vai ter um salário de 2.000. Porque você chegou só na metade do caminho porque o freio de mão estava puxado. Se você na fase 1 compra ETFs, satélites e núcleo, né, numa proporção ali com os fatores corretos, nos mesmos 15 anos, como o freio de mão não estava puxado, você chegou numa renda de 4.000, 6.000 reais. Com o mesmo investimento mensal. Tô falando de, se você compra 500 reais por mês de fundo imobiliário, você vai chegar lá na frente com 2.000. Com ETFs chegaria em 4.000. Por quê? Porque você está colocando o ativo certo no momento certo. Eu não quero receber R$1 na fase 1. Não quero centavo. Enfia lá naquele lugar. Não me interessa receber nenhum tipo de remuneração na fase de acumulação. Eu quero que esse dividendo ele seja automaticamente reinvestido. Eu quero ativos de crescimento. Entendeu? Legal. Então para de compartilhar print aí que você recebeu os R$30, né? Pois é. E vamos... Me dá tristeza quando eu vejo o pessoal compartilhando print. Recebi tanto, não sei o que. Eu falo, cara, se você pega um ETF como o SDIV, por exemplo, né, que é um ETF com as melhores ações de dividendos globais, tá? E você compara ele com um ETF satélite, né? A gente pode tentar na edição colocar esse gráfico. Você vai ver que o SDIV ele tem um crescimento irrisório e que os satélites eles multiplicam por 4. Se você traz isso para real, tem satélite que multiplica o seu dinheiro por 20. Tô falando de satélite seguro, não tô falando de ETF de Bitcoin ou ETF de tecnologia, né? Coisas que vão te entregar um rendimento maior, mas atrelado a isso uma grande volatilidade e risco. Tô falando de ETFs seguros que multiplicam o seu dinheiro por 19 em 10 anos, 19 vezes, comparados com... Eu já fiz essa comparação. Peguei KNRI, HGLG11, peguei os top fundos imobiliários e você vê que no máximo você vai ter 100% reinvestindo dividendo em 10 anos. E aí você olha para o outro e deu 1.900%. Né? É tipo assim... Preocupante, né? Preocupante. Mas olha, eu acho que esse episódio está sendo muito interessante. Vocês aprendem um pouco mais, porque é assim que a gente consegue entender que está indo para a manada. Nilson, para a gente fechar a última fase, que eu acho que é a fase que é o viver de renda, sim, famoso, divulgado por diversos canais, alguns mais, alguns menos, que é o usufruto, né? Eu acho que aí começa... Acho que o momento que a pessoa deve ter mais dúvida, porque tá com aquele caminhão de dinheiro investido e aquele caminhão de sonhos para realizar ou para usufruir, né? Sim. Me fala um pouquinho sobre isso, me fala como que a gente deve finalizar esse terceiro ciclo para a gente poder fechar o conhecimento e o que faz quem tá na manada e o que faz contra a manada. Então, o 99,9% dos deseducadores financeiros, eles vão te falar que só existe uma estratégia de usufruto, que é essa que a gente já conversou. Acumule ativos que pagam dividendos, sejam fundos imobiliários e ações de dividendos, e lá na frente, essa sua carteira de ativo, ela vai te dar um salário de dividendos, né? Inclusive o Barsi tem uma frase muito célebre, né, que ele diz que patrimônio é métrica do ego. O que importa é o quanto cai de dividendo na sua conta, né? E eu concordo com isso se ele estivesse falando da fase 3. Mas ele está falando disso ao longo da jornada do investidor. Aí eu sou obrigado a discordar com a estratégia do Barsi, porque você mostrar, né, que só existe esse caminho, que é comprar ativos que te pagam dividendos, e não sei por que no Brasil, né, só se fala sobre isso, né, enquanto que lá fora, como as taxas de juros e dividendos são muito, muito baixos, para um americano a estratégia não é essa, número 1. A estratégia é você acumula o patrimônio e você vai vendendo esse patrimônio aos poucos. Uau. Olha a diferença, entendeu? Aqui no Brasil fala, você tem que comprar ação e fundo imobiliário porque elas... Citando estratégia do Barsi. Você vai comprar ações que, no mínimo, tem que te pagar 6% ao ano, tá? De dividend yield. Né? No sistema dele lá, uma ação que paga menos de 6%,
ela já entra numa luz vermelha. Não é uma ação para você comprar nesse momento. Por causa da estratégia de yield on cost, que é você comprar barato um ativo que te paga um bom dividendo, né? Não tem nada de errado com essa estratégia, tá? Mas é aquilo que você fala de se contentar com pouco, né? Por que eu vou me contentar com pouco se eu posso ir acumulando um patrimônio que vai se multiplicar muito e aí lá na frente eu posso escolher várias estratégias, posso escolher essa de comprar vários ativos que pagam dividendos e com isso meu patrimônio ele nunca vai diminuir, né? Vamos dar um exemplo prático. Você comprou ao longo da sua vida e você juntou R$1 milhão. Uau. R$1 milhão te dando 6% ao ano, né? Vai te dar ali 60 mil, é isso? Né? Sim. Para você usar num ano. Né? Então você tem que dividir isso por 2 ainda, vai te dar em torno de R$5 mil por mês. Legal. Tá? Essa é uma estratégia. E esse teu 1 milhão, ele nunca vai diminuir. Porque é como você comprou um ativo que te paga 6% ao ano. Tá? Aquela carteira em média, 6% a 8%. Certo. Se você está pensando em sucessão familiar, né, você vai usar aquilo ali até o final da vida. Os teus sucessores, filhos, sobrinhos, netos e tal, eles vão herdar uma carteira de ativos que vai continuar pagando aqueles 6%, né? E esses ativos podem se valorizar ou não. E só se ensina essa estratégia aqui. Agora, vamos falar o seguinte. Imagina um casal que não tem filhos. Ou um casal que tem filhos, mas não quer deixar uma herança tão significativa. Você trabalhou o fundamento do filho não se apegar na herança. Exatamente. Né? Porque isso é uma das coisas que a gente também defende, né? Que herança não é a sua fonte de renda principal. Não existe herança de gente viva também. Né? Olha que legal. Isso aí, então, você vai acompanhando aqui no Família Investidora. Só um minutinho. Temos tempo ainda, só pra gente colocar aqui. Já foi? Quanto tempo já estourou? Quanto tempo? 9 minutos a gente estourou, tá? Mais uns 5 minutos, acho que a gente envelopa. A gente fecha. Daí eu queria a gente poder ver. A gente vai fazer mais um episódio de 1h30. Porque eu fiz aí. Vamos fechar, depois a gente finaliza, tá? Então, a gente tá falando sobre o quanto é importante a família aí não achar que o filho o que ele tem de herança é importante para ele viver, né? Como é ditado, filho pai rico, filho pobre, neto. Não. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Alguma coisa assim, se não for, me perdoe. Corrige aqui nos comentários, né? Mas o Brasil tem tanto essa cultura que a única estratégia que ensinam pra gente é essa. Acumule uma carteira que paga dividendos e você vive dos dividendos e você nunca vende o principal. A ação só se compra, nunca se vende. É a verdade que é propagada aqui no Brasil, né? Propagada como verdade. Já um americano, ele pensa em comprar sim ações de boas empresas ou ETFs, né? Mas ele não está muito preocupado com o dividendo, porque o dividendo lá fora é muito baixo. É 2%, 3%, 4%. Então, ele aprende que ele acumulou um patrimônio e ele pode vender parte desse patrimônio todo mês. Então, imagina que você não cai dividendo na sua conta. Você acumulou lá, vamos supor, 3 mil ETFs e você vai vender 10 ETFs por mês. E aquilo ali paga o teu custo. Só que esses ETFs não param de crescer. Porque uma vez que você comprou ETF, você vai levar esses ETFs até os 95 anos de idade. Você já empilhou tanto o giro de ETFs, tanto giro, ou seja, de investimentos, que, ou seja, o que você desfaz, ele no próximo mês, devido ao acúmulo, aos juros compostos, ele repõe. Ele repõe. Então vira como se fosse aquele Wolverine, né? Que Sim. ele vai, quando machuca, ele volta. Machuca, ele volta. Olha que legal. Exatamente isso. Inclusive, tem uma estratégia que é a da regra dos 4%, que é isso. Se você vender até 4% do seu patrimônio todo ano, nunca vai diminuir. Você olhando para uma janela. Então, se você acumulou $1 milhão, todo mês, todo ano você vender $40 mil, nunca o teu 1 milhão vai diminuir. Olhando, lógico, pode ter um ano que teve uma crise, aí caiu para 800 mil, mas olhando em janelas maiores, acontece isso. A outra estratégia é o esgotamento de capital. Eu tenho 3 mil ETFs. Eu preciso de 3 ETFs para viver por mês, por exemplo. Eu vou vender 3 ETFs todo mês até sobrar quanto? 0. Porque eu não vou deixar herança. Ou se sobrar alguma coisa, se eu morrer antes da hora, o que sobrar ali é lucro.
Porque você deu uma educação pro teu filho, uma boa educação, Se os empreendedora e ETFs que tal. tiver que gastar, né? Que tiver que gastar, for para a composição de uma educação da minha família, Sim, quer dizer o quê? Que a criança, ou no caso, meu filho ou a minha filha, já vai ter capacidade de gerar sim. devido ao E conhecimento. se eles também começaram a carteirinha de ETFs, ou como a gente faz aqui a carteira de ETF infantil, Olha né? que legal. Então você não precisa se preocupar em herança. Se você começar, como eu fiz com a minha filha, né? Ela praticamente ali já na barriga, já com uma carteira de ETF, pra mim, eu estou usando a estratégia de esgotamento de capital. Porque eu não preciso deixar a carteira de ETF pra minha filha, porque ela já tem a dela. E ela vai ter, pô, imagina, se eu tô investindo, né, por X décadas, se ela for até os 90, ela vai ter investido por 90 anos. Então, Legal. só o núcleo dela vai ter dobrado 9 vezes. E isso com juro composto é muito mais do que só dobrar, entendeu? Sim, sim. Então ela chega nos 90 anos, cara, com uma grana gigantesca que não vai ter nem o que fazer, entendeu? Então, no Brasil, é quase como uma ofensa se falar em esgotamento de capital, que é você e a Laiane, por exemplo, criarem uma carteira que não é focada em dividendo e que vocês vão vender um pedacinho dessa carteira todo mês até o final da vida. Hashtag bora torrar, né? Curtiu. Sensacional. Olha, eu tô muito feliz, Nilson, que a gente concluiu esse episódio com as fases. É uma baita aula, hein? É. Que aula. Que aula que você que tá acompanhando o podcast. Quem quiser saber mais sobre as fases, Thiago, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link pro e-book, onde a gente explica minuciosamente todas as fases que você tem que fazer. Quem quer repassar o conhecimento, além de compartilhar esse podcast, pode ter acesso ao e-book. E no e-book, inclusive, tem o passo a passo para você comprar o seu primeiro ETF. Show de bola. Show. Então a gente não tem como não sair daqui com um aprendizado, porque você vai sair, inclusive, com a apostila na mão, com o conhecimento documentado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Família Investcast. Um podcast que é muito focado na construção do patrimônio familiar, porque aqui na Família Investidora a gente foca muito nisso, na construção de família com virtudes, com fundamento e com legado. E se você gostou desse episódio, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, né? Porque é muito importante a gente crescer essa comunidade, convidar outras famílias. Compartilhe esse episódio, é muito interessante as pessoas poderem conhecer famílias, poderem conhecer maneiras, opções diferentes de poder crescer seu patrimônio, de investir, tá? E não perde o próximo episódio. Então, até a próxima. Valeu! Valeu!